Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar e adorar o Senhor essa noite com a sua palavra. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: eu estou salvo. Agora me preparo para permanecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé e abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Raimundão, já lá, né, Raimundo? Ah, Raimundo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Vamos ler alguns versículos. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Glória a Deus. Solte aí. Fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, grande e poderoso Jesus, nessa noite, meu Deus, te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, porque somente Tu és digno de adoração e de louvor. Senhor, que Tu possa usar a minha vida nesta noite como canal de bênção, que Tu possa falar à Tua igreja aquilo que Tu queres falar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, preenche os corações que estão vazios nessa noite. Tira tudo aquilo que não Te agrada dos nossos corações, meu Deus, e começa, Senhor, um processo de transformação em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o nosso nome sempre vai estar lá no Teu livro, Senhor, no livro da vida, porque essa é a maior alegria que nós temos nessa vida, é saber que o nosso nome está lá, Senhor, escrito no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, e é assim que eu oro e Te agradeço, e nós Te damos juntos, Senhor, uma salva de palmas bem forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, esse texto ele nos mostra Jesus falando sobre a sua partida. No capítulo 13, Jesus fala para os seus discípulos que Ele vai partir e os seus discípulos não poderão ir ainda para onde Ele vai. Aí você imagina a cabeça dos discípulos sabendo que o mestre deles, aquele do que guiaram, que ensinou, o que mostrou muitas coisas, o que operou milagres que eles viram, chegar diante deles e dizer que iria partir. Todo discípulo quer estar onde o seu mestre está. Só que Jesus começou a alertá-los dizendo: eu vou partir, mas vocês não podem ir agora, mas mais tarde vocês também irão. Então os discípulos começaram a se entristecer, começaram a ficar agoniados, porque eles sabiam que a partir dali eles poderiam começar a caminhar sozinhos, porque o mestre já não mais estaria com eles, porque Jesus disse que iria para a cruz, e quando Jesus subisse aos céus, os seus discípulos iriam caminhar sozinhos. Então, quando nós temos intimidade com uma pessoa, que essa pessoa se afasta de nós, nós ficamos tristes, sentimos falta.
Eu fico imaginando a dor da partida quando eles viram Jesus subir aos céus. O que eles sentiram quando viram o seu mestre subir aos céus. Mas só que no capítulo 14, Jesus começa a confortar os seus corações. Jesus começa a dizer: não se turbem os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E eu vou preparar-vos um lugar. E eu voltarei para buscar vocês. Porque aonde eu estiver, vocês também vão estar. Então Jesus começou a confortar os discípulos. Começou a fortalecê-los. Só que Jesus disse também que iria deixar um outro Consolador. E quem seria esse outro Consolador? O Espírito Santo. Porque Jesus já é um Consolador de nossas vidas. Jesus, Ele nos guia, Ele nos consola, Ele nos transforma, Ele nos acalma. E o Espírito Santo também veio para fazer isso. O Espírito Santo, Ele vem nos convencer do erro, do pecado, do juízo. E Ele veio nos convencer a permanecer salvos. Nós temos que permanecer salvos. E o Espírito Santo que o Senhor mandou para nós, Ele faz esse papel em nossas vidas. Nos convencer todos os dias que o caminho da salvação é o melhor caminho. Amém? Glória a Deus. Mas irmão, eu estou na igreja há muito tempo. Como é que eu sei se eu estou salvo? Como é que eu sei se eu permaneço salvo? Porque tem pessoas que estão na igreja, mas não sabem se estão salvos. Ainda tem dúvida nas suas mentes se realmente ainda permanecem salvos. Todos nós, quando aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. E esse Espírito Santo que nos guia todos os dias para o caminho da verdade. Diga para o seu irmão: você está salvo? Então permaneça salvo. Só que nós temos que entender uma coisa. Existem características de uma pessoa que permanece salva. Nem todo mundo está permanecendo salvo, porque estão vivendo uma vida de pecado, uma vida de iniquidades. Então nem todo mundo está salvo, permanece salvo. É isso que Jesus está tentando nos alertar, que nós temos que permanecer salvo. Mas como reconhecer alguém que está salvo? Vamos ver essa noite algumas características de uma pessoa que permanece salva. Amém? Glória a Deus. Se você tiver uma dessas características, você está no caminho certo. Primeira característica de quem permanece salvo é: ele sempre coloca seus interesses em segundo plano. Primeira característica de quem permanece salvo: ele sempre vai priorizar, ele sempre vai colocar Deus em primeiro lugar. Os seus interesses vai ficar sempre em segundo plano. Amém? A Bíblia nos fala no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8. Vamos falar de um homem que priorizava o reino de Deus. Um homem que era cheio do Espírito de Deus. Estevão. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus. E ele realizava grandes maravilhas. A Bíblia fala que se levantaram homens doutores da lei e começaram a debater a respeito da palavra com Estevão. Só que nenhum deles puderam resistir à sabedoria e o Espírito que falava através de Estevão. A Bíblia fala que quando Estevão começou a falar, o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E aqueles homens se encheram de fúria, porque não conseguiram
venceu o debate e levantaram calúnia. Assim como Jezebel fez também. Jezebel, o marido ou a esposa de Acabe, fez com a filha de Nabote. Ela levantou calúnias, ela mentiu para poder Nabote ser apedrejado. Ela disse que ele estava blasfemando. Assim como esses homens disseram que Estevão estava blasfemando, e a pena para a blasfêmia era a morte ou apedrejamento. E Estevão foi levado diante do sacerdote. E no capítulo 7, quando ele estava diante do sacerdote, o sacerdote perguntou a Estevão: isso tudo que estão falando, Estevão, isso é verdade? Se fosse eu ou você, nós iríamos se defender. Nós iríamos dizer: não, sacerdote, eu não falei isso, o povo está inventando, é mentira. Mas o que foi que o Estevão fez? Quando ele disse: Estevão, você fez isso, Estevão olhou para ele e disse: olha, sacerdote, Abraão largou a sua terra. Olha, sacerdote, ele ouviu uma voz e saiu para um lugar sem saber para onde que ele ia. Olha, ele gerou Isaac. Olha, de Isaac gerou Jacó. Jacó gerou as 12 tribos. Aí depois o povo foi cativo. Aí Moisés foi lá e libertou o povo. Estevão começou a pregar a palavra, irmão. Estevão colocou o seu interesse de se defender em segundo plano e priorizou as coisas de Deus. Começou a pregar a palavra. É isso que nós temos que fazer em nossas vidas: pregar a palavra de Deus, priorizar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Só que Estevão, ele sabia a quem ele servia. Ele sabia que ele servia a um Deus verdadeiro. Fala assim para o teu irmão: quem permanece salvo vê a glória de Deus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu Jesus em pé à direita de Deus. Somente os salvos vão conseguir ver a glória de Deus. Amém? Então nessa noite eu pergunto: o que você está colocando na frente de Deus? O que lhe impede de entrar na presença de Deus? Porque você não está priorizando o reino dele. Será que é a novela da Globo? Será que é o futebol? É mais importante do que o Senhor? Será que suas rotinas diárias ainda é mais importante do que o Senhor? O que tem sido tua prioridade? O que tem sido a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade nessa terra? A Bíblia fala que um homem que vive somente para esse mundo é um dos mais miseráveis homens. Qual é a nossa prioridade? Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Se nós lemos Mateus capítulo 4, versículo 19, e disse Jesus: siga-me, e os farei pescadores de homens. Aqui Jesus estava chamando os seus discípulos. E naquele mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. E eles imediatamente deixou o seu pai e o barco e os seguiram. Eles entendiam que estavam seguindo o Messias, Jesus. A Bíblia fala que no mesmo instante que eles receberam o chamado, eles largaram tudo e começaram a seguir Jesus. Mas irmãos, o que é que eu largo a minha casa, minha família, meu trabalho para seguir Jesus? Não é isso que Jesus está pedindo a você e nem a mim. O que Ele está pedindo, sabe o que é? É que nós larguemos a vida de pecado, é que nós larguemos a vida de vícios, a vida de bebedice e sigam. É isso que Jesus está nos pedindo. Glória a Deus.
Faz 7 anos. Eu lembro como se fosse mais ou menos, acho que está com 2 anos, o pastor me perguntou: Juliano, você nunca recaiu nas drogas? Foi direto? Você nunca caiu assim, nunca teve vontade? O pastor me fez essa pergunta. Nunca. Porque eu sei de onde foi que Deus me tirou. Eu sei de onde foi que Deus me tirou. Eu sei de onde foi que Deus me tirou. E quando Ele me chamou, eu larguei aquilo imediatamente. Amém? Ixi. Glória a Deus. Vamos aqui. Segunda característica de quem permanece salvo: ele ama a palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus. Apocalipse 1:13. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Irmão, quem está salvo e tem o Espírito Santo, ele ama a palavra de Deus. Diga assim: eu tenho um Espírito e eu estou salvo. Eu posso não amar esta palavra, mas eu vou começar a amar. Amém? Eu vou ler aqui alguns versículos. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. Ela estava com Deus e ela era Deus. Você entendeu aí, irmão? O versículo está dizendo: a palavra é Jesus. Se eu não amo a palavra, eu não amo Jesus. Amém? Quantos homens morreram para que essa palavra chegasse nas nossas mãos? Uma palavra que vem de gerações em gerações, transformando corações, restaurando vidas, mudando vida de homens brutos. Essa palavra vem transformando vidas de multidões. Quanto mais tentam escondê-la, mais ela cresce, mais pessoas são transformadas por ela. Me diga qual é um livro que poderia resistir a mais de 2000 anos, se não fosse um livro espiritual, guardado por Deus. É essa a palavra. João 8,32: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? Do pecado. Libertar desse mundo corrupto que está aí fora. Um mundo decadente, um mundo caído, aonde todo dia tenta nos estragar, nos levar lá para fora. Mas quando eu conheço a verdade, jamais vou cair na mentira. Amém? João 8,31. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecerem firmes na palavra. Ela é Bíblia, irmão. Palavra. Você sabe quando o povo de Deus é destruído? Quando não tem o conhecimento. Se eu não conheço a palavra, eu não conheço Jesus. É por isso que eu sou fácil destruído. Porque eu não conheço Jesus. Mas quem conhece Jesus, que é essa palavra, jamais será destruído. E mesmo que morra, viverá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ele está dizendo que a palavra é lâmpada. A palavra me dá a direção. A palavra me mostra o caminho. A palavra me leva para onde eu tenho que ir sem tropeçar. Bíblia, irmão. Sabe por que é tão espiritual? Se a gente observar que é tão difícil ler Bíblia para algumas pessoas, porque é tão espiritual, porque o diabo não quer que você
você ler a Bíblia, porque o diabo sabe que o crente que lê Bíblia é um crente poderoso em Deus. É por isso que ele quer afastar da gente a palavra. É por isso que ele quer tomar a palavra da sua mão. É por isso que dá sono quando pega para ler, dá preguiça, porque é espiritual. A palavra de Deus não é um livro comum, é um livro espiritual. Amém? Glória a Deus, aleluia. Somente quem permanece salvo ama a palavra de Deus. Glória a Deus. Salmo 1, versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei medida de dia e de noite. Olha só, lê a palavra e a alegria dele, a satisfação nossa é meditar de dia e de noite na palavra. Salmo 119, versículo 113. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo, é o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Quem tem esperança no Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Agora, como eu falei aqui já, o que destrói o povo de Deus? Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da palavra. Nós temos que ler Bíblia. É o alimento da alma, o alimento do espírito é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Fala assim para o teu irmão: permaneça salvo. Para mim permanecer salvo, eu não posso fazer uma coisa. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual nós fomos selados para o dia da redenção. Como podemos entristecer um Espírito que intercede, um Espírito que leva nossas orações, um Espírito que chora com gemidos inexprimíveis por nós? Como podemos entristecer o Espírito Santo? Quando não lemos Bíblia, quando não temos uma vida de oração, quando não temos uma vida de comunhão com Deus, deixamos o Espírito Santo triste. E é o Espírito Santo que vai te conduzir para a salvação. É o Espírito que vai nos conduzir a ser salvo. Porque nós deixamos ele tão triste. Amém? Então nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que ler Bíblia todo dia. O crente que não lê Bíblia é um crente fraco. Toda tempestade o derruba. Tem que ler Bíblia, irmão. É alimento da alma, a palavra de Deus. Tem pouco tempo, vou pular aqui logo para a última característica de quem permanece salvo. Essa é para ser a nossa primazia. Terceira e última característica de quem permanece salvo: ele ama e é ganhador de alma. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória aí? Ele ama e é ganhador de alma. Eu vou ler alguns versículos para ver se Jesus nos encontra. Ezequiel 20:30. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e que se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? João 4:23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Atos 8:31. Felipe pergunta ao eunuco: o Senhor entendeu o que estava lendo? Ele respondeu: como posso entender se não há quem me explique?
Amém? Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Deus está te procurando. Deus está me procurando. Ele está procurando alguém que levante os muros e coloque na brecha. Deus está procurando a sua igreja. Amém? Quem é cheio do Espírito, quem é salvo, ama as vidas, ama as almas. Jesus não morreu na cruz por coisas materiais. Jesus não morreu na cruz por bens materiais. Jesus morreu na cruz por almas. Nós temos que ter sede de almas. Nós temos que chorar por almas. Nós temos que chorar por almas. Glória a Deus. Se você for lá fora evangelizar, você vai ver as pessoas. Quando olha dentro do seu olho, você vê lá no fundo um grito de socorro. Pessoas angustiadas, pessoas aprisionadas, tentando se libertar e não sabe como. E não sabe por quê. Não tem mais quem pregue, não tem mais quem se importe estar lá fora pregando a palavra. Porque as nossas prioridades estão em primeiro lugar. E nós esquecemos que Jesus morreu por almas. Nós temos que amar as vidas que estão lá fora. Eu não quero chegar sozinho no céu. Tenho que levar alguém comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criatura, podemos dizer que ele está dizendo: vão e pregue a toda a minha criação a palavra, para que quando eles escutem a minha palavra, se cumpra o que está lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas todo aquele que recebeu Jesus, ele deu o poder e o direito de se tornar filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo foi um dos maiores ganhadores de alma. O apóstolo Paulo foi um dos maiores ganhadores de alma. Paulo ganhou muita alma para Jesus. Paulo abriu muitas igrejas. A Bíblia diz que Paulo era salvo e era cheio do Espírito, ao ponto de Paulo ser levado ao terceiro céu, aonde ele viu coisas inefáveis que não cabe ao homem falar. Enquanto hoje no nosso meio as pessoas não conseguem nem chegar na igreja, e Paulo foi ao terceiro céu. E muitos de nós não conseguimos nem vir no culto. E Paulo, cheio de Deus, foi ao terceiro céu e viu a glória de Deus. Somente os salvos vão ver a glória de Deus. Aleluia. Fala para o teu irmão: isso é bênção, irmão. Vamos mudar. A Bíblia diz que Paulo viu coisas inefáveis, cheio do Espírito. Ele viu coisas inefáveis. Muitos de nós só conseguimos ver o defeito do irmão, só conseguimos ver o defeito na igreja, só conseguimos ver o defeito das pessoas. Mas Paulo, cheio do Espírito, viu coisas que ao homem não cabe falar. Mas eu e você também pode ver essas coisas.
basta nós se posicionar e se encher do Espírito de Deus. Aleluia. Então, quem permanece salvo, ele prioriza as coisas de Deus. Ele ama a palavra de Deus. Ele ama as vidas, as almas. Amém? Só que Paulo, quando teve essa visão, pelo tamanho da revelação ser tão impactante, Paulo, ele recebeu um mensageiro de Satanás para perturbá-lo de dia e de noite, para que ele não se engrandecesse. E ele disse, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Senhor para tirar dele esse espinho. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Irmão, não precisamos correr feito louco atrás das coisas, porque nós já temos o mais importante em nossas vidas, a graça de Deus, a salvação. Porque corremos tanto feito loucos atrás de coisas materiais, quando Jesus está dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Provérbios 11:30. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que ganha almas é sábio. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. Se encher do Espírito Santo. Quantas pessoas estão presas, embriagadas com as coisas desse mundo, quando deveria nós se encher do Espírito, lendo Bíblia, vida de oração, lá nos cultos, todos os dias. Para permanecer salvo é preciso ser cheio do Espírito. E para encerrar, concluindo, para permanecer salvo é preciso ser cheio do Espírito de Deus. Primeiro, temos que entender que através do Espírito Santo que Jesus se revelou ao mundo. Temos que entender que pelo Espírito Santo é que Cristo opera o poder dentro da igreja. 3. Somente no poder do Espírito podemos resistir a Satanás. E para termos o Espírito Santo em nós, a nossa casa tem que estar limpa. Temos que abandonar pecado. Temos que abandonar tudo que entristece o Espírito Santo. Temos que limpar nossa casa para que Ele habite em nós e nos conduza para a salvação. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. O fogo que queima a manifestação da santidade de Deus. O fogo que consome a manifestação do seu poder. O fogo que limpa o símbolo do poder purificador. O que amolece, o fogo do Espírito derrete o coração endurecido. O que ilumina, o Espírito que nos guia para ser salvo. Esse é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que vai ressuscitar eu e você naquele grande dia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé. Eu quero fazer uma